Olá, caros alunos, tudo bem? Bom ver vocês novamente. Estamos indo para o nosso encontro 3, na aula 03. Gostaria de dar aí as boas-vindas e é um prazer estar com vocês aqui novamente, falando sobre empreendedorismo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as nossas temáticas da aula de hoje, ok? Nós vamos falar sobre a importância das micro e pequenas empresas no cenário do Brasil, a logística dessas micro e pequenas empresas dentro do ambiente de negócio. Nós vamos falar sobre plano de negócio, nós vamos falar sobre a abertura da empresa, como depois que você estrutura o plano de negócio, qual é o passo para poder abrir uma empresa, vou dar essa dica para vocês, ok? Vou falar sobre empreendedorismo, perspectivas e tendências. Então esses são os nossos tópicos do nosso encontro de hoje, ok? Então vamos lá, sobre a importância das micro e pequenas empresas. Nós falamos nos encontros anteriores de grandes ideias, de grandes negócios, mas tem um ponto importante. Os empreendedores de pequeno porte, eles são extremamente importantes para a realidade do negócio, porque você tem muitas empresas, numerosas empresas de pequeno e médio porte, fazendo renda, gerando emprego e dando possibilidade para várias outras pessoas, né, para incrementar a renda. Então, é importante que a gente traga aí algumas informações relevantes sobre as pequenas e médias empresas no Brasil. Tá? Então, é importante ressaltar que todas têm o seu grau de relevância. Não é só a grande empresa que emprega muitos colaboradores, nós temos também as micro e pequenas empresas que funcionam no bairro, que funcionam de forma ali próximo à sua casa, próximo a uma determinada cidade, ou determinado estado. São pequenos negócios que empregam 1, 2, 3 pessoas, 5 pessoas, que já vai auxiliando no processo do negócio, né, de crescimento da economia, e vai fazendo as suas contribuições para todo o contexto, né, do empreendedorismo. Então, algumas informações são relevantes, alguns números, né? Essas empresas elas vêm crescendo muito nos últimos 30 anos, particularmente em função de um cenário que foi se articulando. Na verdade, se a gente for fazer uma análise do Plano Real para cá, né, da implantação do Plano Real para cá, que dá exatamente aí, né, as últimas 2 décadas, muitas empresas conseguiram se firmar, pequenas empresas conseguiram se firmar e se posicionar, ok? Então, há outros números que são extremamente importantes que a gente considere e repasse para vocês. Segundo os dados do IBGE de 2011, 27% do PIB da economia vinha dessas empresas, pequenas e médias empresas. 52% dos empregados, né, das pessoas que estavam com carteira assinada, estavam vinculadas às empresas de pequeno e médio porte. 40% dos salários pagos também vinham dessas empresas de pequeno e médio porte. E aí, como último número, né, 8,9 milhões de micro e pequenas empresas haviam sido registradas até 2011. Esse número hoje é bem mais expressivo em função aí dessa evolução do mercado, da própria implantação do microempreendedor individual, que a gente vai falar logo para vocês. Então, é importante a gente ressaltar que as pequenas e microempresas têm o seu grau de relevância. Então, eu vou contribuir com vocês com outras informações que alguns autores compartilham e eu acho pertinente reforçar, né? Os pequenos negócios, eles são os motores da economia brasileira. Então, não é só a grande empresa, os pequenos empreendedores com negócios que são regulamentados, eles conseguem também dinamizar aí o negócio, né? A economia, o bairro, a cidade, né? Então, os pequenos negócios, eles são muito importantes também dentro do contexto econômico. Detalhe, são os que mais contratam quando a economia cresce, ok? Importante a gente ressaltar isso. Demora mais tempo a demitir quando tem uma retração econômica e são os que menos demitem, né, nesse processo de retração econômica. Então, olha só, são os que mais contratam quando a economia cresce, são os que demoram mais a demitir num processo de crise econômica, ok? E o que demora mais tempo a demitir. Então, assim, isso mostra as forças das pequenas e médias empresas. De janeiro a agosto de 2017, tem um dado relevante, né, que é importante trazer, ou seja, do ano passado. Né? Então, de janeiro a agosto de 2017, os pequenos negócios acumularam quase 320 mil novos postos de trabalho, enquanto as médias e grandes empresas extinguiram 182 mil postos de trabalho. Então, olha só como é relevante. Então, em meio a uma época de crise, as pequenas e médias empresas vêm ganhando força, vêm dinamizando e têm o seu grau de colaboração dentro do contexto econômico. Um ponto relevante, o setor de serviço ele tem apresentado
uma força muito grande nesse contexto. Em 2017, o setor de serviços contratou 204 mil pessoas com carteira assinada, okay? Então, um número bem relevante. Okay? Então, é importante também a gente trazer algumas outras informações, né? Da mesma forma como as empresas de pequeno e médio porte têm a sua contribuição econômica, tem alguns fatores de fracasso dessas pequenas empresas, dessas médias e pequenas empresas, que eu gostaria de contribuir com vocês para realmente a gente entender como é que esse contexto funciona para evitar que isso aconteça. Então, tem um indicador muito forte, né, que é o que promove o maior índice de mortalidade dessas pequenas empresas, é a falta de conhecimento, a falta de gestão em função da falta de informação ou formação. Então, muitos gestores abrem um negócio, não conseguem fazer a gestão por falta dessa orientação, né, por falta de uma qualificação, e acaba que essas empresas vêm a entrar no processo de falência. Então, tem um outro ponto que pode ser e deve ser observado, que junto com essa falta de informação, falta um planejamento, falta entender o negócio, planejar o crescimento do negócio, entender o cenário de mercado, entender a concorrência. Então, muitos empreendedores não conseguem ter essa percepção e não conseguem fazer esse planejamento porque não tem esse direcionamento. Um outro ponto importante que causa um impacto muito grande, positivamente ou negativamente, nesse caso negativamente, em relação às micro e pequenas empresas, é a crise econômica, a crise política. Normalmente uma crise política sempre traz aí junto com ela uma crise econômica. Então, é outro fator importante aí que é relevante entender. Outra coisa que vem causando muito impacto, né, nas pequenas e médias empresas é a alta carga tributária. O Brasil tem uma carga tributária muito alta, então é importante que os pequenos e médios empreendedores procurem um contador para entender como se encaixar para evitar essa carga tributária tão forte, né? Então, outro ponto, a concorrência acirrada e mais arrojada provoca também uma competição, e aquelas empresas que não estão preparadas vão acabar fechando aí, e sem entregar o resultado adequado, e acaba também entrando para a estatística de não ter conseguido evoluir. Um outro ponto relevante é a dificuldade de acesso ao crédito. Aqui no Brasil, além da carga tributária, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso ao crédito. Os bancos, quando emprestam, eles querem algo em garantia, ou então, se você não tem um histórico de movimentação, os juros são muito altos, né? Então, esses altos juros acabam provocando, né, uma não captação de recursos para investimento, ou quando eles pegam, né, não conseguem fazer uma gestão adequada para poder reinvestir, porque, enfim, os juros são muito altos. Então, tem um outro fator relevante, né, que é importante a gente entender, não mais falando de crise, mas falando de gestão, que é a logística das micro e pequenas empresas. Elas têm um aspecto diferenciado em relação às grandes. A logística das micro e pequenas empresas ela é mais complexa, ela é menos complexa. Você consegue fazer a gestão dela de uma forma sem muitos números, sem muitos colaboradores, então assim, ela é menor. Então, quando você tem uma empresa menor, você consegue ter um grau de dominância maior, desde que você tenha conhecimento sobre essa logística. Então, é importante o gestor entender como é que funciona a logística do negócio para poder fazer as intervenções, pensar de forma criativa e trazer resultados, inovar, né? Seja desde uma simples fachada, um atendimento, e entregar aí um resultado que possa agregar aí junto ao negócio. A logística também nessas pequenas empresas, pequenas e médias, vai impactar no resultado final, não só de custo, mas também de valor agregado. Então, quando o empreendedor de pequeno porte consegue ajustar um modelo de negócio para reduzir custo, ele consegue aumentar a lucratividade dele. Okay? Então, é importante a gente trazer esse ponto, né? Exemplos de empresas grandes, mas que anteriormente foram se ajustando, e a gente pode trazer, por exemplo, o caso da Netshoes, que deixou de ter loja física, era um negócio pequeno, começou pequeno, hoje é grande, mas começou pequeno, e tinha lojas físicas, depois decidiu implantar o sistema virtual e focar só no virtual. Aí nós temos outras lojas como a Amazon, Americanas, que pensam em como entregar um resultado melhor, com um custo menor, e entregam um produto mais barato com serviço, com conveniência, né, com valor agregado. Então, as micro e pequenas empresas, né, através desses empreendedores, eles devem e podem pensar estrategicamente como é que vai entregar uma vantagem competitiva, mesmo ele sendo pequeno, o que ele pode apresentar diferencial. Tá? Então, assim, não é porque você, como empreendedor, é pequeno, não vai pensar de forma estratégica. A gente tem que pensar
desde pequeno, pensar grande, pensar de forma profissional. E lógico, aos poucos, à medida que a pequena e média empresa vai desenvolvendo, vai entrando no caixa, implantar novas tecnologias, novos modelos de negócio, né, e criatividade, inovação e etc. Ok? Então, fechando essa parte da logística das micro e pequenas empresas, nós vamos para uma parte interessante, que é o plano de negócio. É muito importante todo e qualquer empreendedor, seja ele pequeno, médio, grande, ele tem que entender a proposta do plano de negócio. O que é o plano de negócio? O plano de negócio é um documento escrito no qual o empreendedor vai fazer todos os registros de tudo que ele está pensando em relação ao modelo de negócio que ele está tentando viabilizar, né? Desde de localização, quem são os sócios, o investimento, a estrutura de negócio, a estrutura de custo, produto, etc, etc. E ele vai fazendo toda aquela relação, vai colocando isso, né? Ou no software, ou até mesmo no próprio sistema, vai anotando e depois vai colocar no sistema, de modo que ele consiga, ao final, ter uma estrutura bem formatada para entender se daquela forma é viável ou não. Seja através, né, dessa parte numérica, seja através da ideia e por aí vai. Então o plano de negócio é muito importante, independente do tamanho do empreendimento daquela pessoa que está pensando, né, em lançar algo, ok? O objetivo do plano de negócio é tornar o modelo de negócio do empreendimento viável. Se você começa a planejar, começa a analisar e verifica que daquela forma não é viável, você consegue já no planejamento, no papel, fazer as mudanças necessárias até tentar chegar a um modelo que seja viável, ok? Por exemplo, você vai colocar uma padaria e você percebe que a localização que você estava imaginando para a padaria não é a correta. Dá tempo você fazer a alteração antes de gastar aí qualquer dinheiro e investir uma grana num local que de repente não vai ter resultado. Então o plano de negócio serve para isso, para poder pensar em como entregar um modelo de negócio viável. A importância do plano de negócio é exatamente diminuir o risco do empreendimento. Vejamos, não vai garantir que ele não tenha problemas, mas diminui o risco. Então, nós temos dois grupos. Os empreendedores que não fazem plano de negócio, que navegam no escuro, sem informação e tem um risco muito grande de negócio. E tem o empreendedor que faz o plano de negócio e consegue diminuir a possibilidade de ter problemas durante a sua caminhada. E aí, é importante que vocês verifiquem, né, na literatura, nossa própria apostila, vem falando sobre a estrutura básica do plano de negócio. Existem modelos de plano de negócio, mas todos têm uma estrutura básica e aí, dependendo do segmento, vai tendo as suas diferenciações. Mas todos vêm com a capa, vêm com o sumário executivo, que é feito por último. Depois que você faz todo o plano de negócio, você faz aí um resumo e coloca aí de forma bem didática o que é o teu projeto. O sumário executivo ele é consultado pelos investidores, sócios, banco, para entender, antes da continuidade da leitura, entender o que é a sua proposta, ok? Dentro dessa estrutura tem o planejamento estratégico, negócio, localização, marketing, né, todos os aspectos que você vai seguir. Além disso, a descrição dos sócios, da empresa, um pouco do histórico, se ela já existe, né, do empreendimento. Lembrando que o plano de negócio não é só para um negócio que vai iniciar. Se você já tem um projeto, nunca fez um plano de negócio, você pode fazer o plano de negócio. E se você já tem um projeto, já fez o plano de negócio, você sempre pode estar revisando e reformatando e reorganizando o plano de negócio, ok? Também nessa estrutura tem que ter análise de mercado, que é muito importante, o plano de marketing, o plano financeiro. Lembra que eu falei para vocês de verificar a viabilidade através do plano financeiro, entre outros anexos, como plantas da estrutura onde você vai empreender, a localização, o perfil dos sócios, né, e qualquer outro dado que seja relevante para o seu projeto, para o seu plano de negócio. Né? Nos slides vocês podem verificar aí que tem exatamente 2, 3 pessoas analisando dados e fazendo essa formatação de um plano de negócio. E você deve estar se perguntando, mas para quem é esse plano de negócio? Quem é que tem interesse nesse plano de negócio? E aí tem um ponto importante, o maior interessado no plano de negócio é o próprio empreendedor. É ele que vai se beneficiar das informações, ele vai ter acesso às informações e isso vai diminuir o risco do empreendimento, né? Mas, além disso, a busca por sócios. De repente você tem um negócio, está precisando capitalizar, quer buscar um sócio. Se for um sócio que tem informação de mercado, vai perguntar, deixa eu ver teu plano de negócio. Da mesma forma, investidores, anjos investidores, os bancos, os parceiros, fornecedores e os clientes internos, né, que são os funcionários. Então, você deve estar perguntando, nossa,
Por que o fornecedor quer com o meu plano de negócio? Ele quer verificar se vale a pena ele te vender a mercadoria dele, fazer uma parceria, formando ali, né, uma boa estratégia. Ele quer saber se vale a pena apostar também e te dar o crédito para você comprar alguma coisa com ele. Então, todas essas pessoas são possíveis interessadas em um plano de negócio, e aí por isso a importância de fazer ele bem organizado, bem estruturado, para dar o resultado esperado, ok? Ponto importante, beleza, fez o plano de negócio, vamos fazer aqui, né, vou decidir empreender, vou abrir a empresa. Qual o caminho, professor Thiago? Vamos lá. O primeiro e o mais simples, que eu aconselho para todo mundo, se está começando carreira, é abrir um MEI, que é o microempreendedor individual. Recentemente, está com um pouco mais do que 4 anos, né? Foi em dezembro de 2014, foi sancionada uma lei onde você, pequeno empreendedor, pode ter o seu CNPJ independente de uma estrutura física grandiosa. Então isso possibilitou muita gente a ter um CNPJ de forma simples, né, de forma legalizada, ter acesso a crédito, máquina de cartão de crédito, por aí vai, né, através dessa legalização. Eu até coloquei aí para vocês o site portaldoempreendedor.org.br, tem as informações de como você faz esse processo, ok? Não, professor, já estou de forma mais dinâmica, meu empreendimento já está com outro nível de possibilidade de crescimento, eu já quero logo mesmo entender e fazer um registro de uma empresa do jeito que o meu plano de negócio estava orientando. Então, você contrata um contador para fazer junto contigo, ok? Entender qual a realidade do teu negócio, e o contador vai fazer o processo de abertura da empresa, verificar licenças, registros, tirar o CNPJ, que é um número lá, né, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, verificar todos os alvarás que vai te habilitar a funcionar, e também, lógico, não menos importante, verificar o registro de marca. Então, você está iniciando um negócio, é importante verificar junto ao INPI o registro de marcas, para acontecer você abrir um negócio com o nome e daqui a pouco chega alguém dizendo que a marca é dele, ok? E aí, beleza, já abri a empresa, já está tudo regularizado, já fiz o plano de negócio, e aí é importante que vocês como empreendedores entendam como é que está o cenário de mercado. Tá? Então, o que o empreendedorismo, junto com o mercado, tendência, perspectiva, o que está entregando? O que vem pela frente? Então é importante a gente verificar aí alguns pontos que são muito relevantes. Primeiro, nesse novo contexto de mundo dinâmico, mutável, novos modelos de negócio estão aparecendo. Então, de repente, pensa se não é necessário, nesse momento, rever a forma como você apresenta ou entrega ou quer entregar o seu futuro serviço, ok? Muitas startups são empresas ligadas à área de tecnologia, desenvolvendo, despontando, então tenta verificar também aí se na tua ideia dá para encaixar alguma coisa ligada a uma startup. Muitos negócios online, né, os e-commerce, como já havia falado para vocês nas aulas anteriores, então muitas possibilidades de negócios online. Um outro ponto em termos de perspectivas e tendência é que os nossos consumidores, em meio a esse aspecto tecnológico, estão mais conectados. E junto com um número maior de conexão, existem N possibilidades de oportunidades, né? de empreendimento, de abrir negócio, de abrir startups. Outro ponto que eu já havia comentado e vou ressaltar em termos de tendências são as fusões e aquisições, né? Grandes empresas comprando empresas menores e médias, né, se complementando, virando uma única empresa de porte maior. Então é importante também como empreendedor entender esse cenário. Além disso, um boom que aconteceu, né, nos últimos anos, que é a expansão das mini franquias, franquias com estrutura mais enxuta, menor, de fácil aquisição, que facilita, né, essa duplicação e muita gente investindo em micro e pequenas franquias porque o custo é menor. Outra coisa, explosão das moedas virtuais, vocês estão na área de tecnologia, né, os bitcoins aí explodindo, aparecendo, surgindo, é uma tendência, procurem se informar sobre isso. Junto com os bitcoins, procurem também conhecer um pouco mais dos modelos de distribuição multinível. O Brasil está tendo aí um crescimento muito grande, empresas, inclusive empresas nacionais, isso é um aspecto mais de empresas americanas, e as empresas nacionais já estão começando a adotar um sistema de distribuição diferenciado, tanto de comissionamento como de produto. Então é mais uma tendência, fiquem de olho para vocês apostarem de repente nessa área, nesse modelo de distribuição. Além disso, ter cuidado com os novos regulamentos, né, os novos regulamentos nas relações trabalhistas. Recentemente nós tivemos uma reforma e muita coisa mudou. Então, se você quer empreender, verifique junto ao teu contador, ao teu advogado, quais foram essas mudanças, como é que você pode se beneficiar como empreendedor
o que de repente pode te causar um problema futuro, para você ir se posicionando e entregar o melhor resultado. Então, dentro de todos esses encontros, nós conversamos aí N fatores, N possibilidades. Eu espero que eu possa ter entregue para vocês informações de cunho relevante. Então, só para poder frisar nesse último encontro, nesse encontro 3, nós trabalhamos aí a importância das micro e pequenas empresas no contexto do Brasil, a logística dessas empresas, como é que elas funcionam, o que elas causam de impacto. Nós falamos sobre plano de negócio, olhem na apostila de vocês, lá tem mais informações de como estruturar um plano de negócio, existem softwares para isso, depois vocês também podem buscar na internet. Como registrar uma pessoa jurídica também, né? Dei dois caminhos para vocês, busquem mais informações, na apostila também tem maiores detalhes. E também falamos aí resumidamente das perspectivas e tendências de mercado, ok? Então, fiquem atentos, busquem essas informações. Se vocês decidirem empreender, siga essas orientações, que a possibilidade de dar certo é bem maior do que quando você não tem informação nenhuma. E aí, junto, né, com esse material, sempre sugerindo sites, olha lá no portal do empreendedor.org.br como é que você vira um empreendedor, quais são os benefícios de ser um MEI, quais são as vantagens, né, de ser um microempreendedor individual. Dá uma verificada novamente no site da Endeavor. Se você não tem uma ideia ainda, procura nas pequenas empresas, grandes negócios. Vai te entregar N possibilidades de ideias para vocês pensarem de repente, aí, enquanto estudante, já começar a empreender, por que não? Então, o mercado está aí para todos. A questão é só identificar uma oportunidade de negócio. E lembre-se, a moeda que gira no mercado não é dinheiro, é informação. Quanto mais informações de negócio, vocês têm maior possibilidade do negócio dar certo, de uma ideia dar certo, da coisa acontecer. Ok? Então, eu vou ficando por aqui no nosso encontro 03. Espero ter contribuído significativamente para o crescimento de vocês. E o professor Thiago Rodrigo encontra-se à disposição. Um abraço a todos.